começaria com essa pergunta, né? O Nietzsche é tão ferozmente crítico de Deus e você tem uma formação que você consegue singularmente conviver, né, com Deus e com Nietzsche, né? Muito bom, essa questão é realmente séria. Minha tese de doutorado em filosofia é Nietzsche, Heidegger e a tradição cristã. Então, a maior parte dela é a discussão de Nietzsche com a tradição cristã, sobretudo passando pela Alta Idade Média. E a questão que aparece lá é qual o significado do Deus negado por Nietzsche. E não é bem negado, não é bem a negação que está em jogo no Nietzsche, é a desqualificação que está em jogo no Nietzsche. Ou seja, quando a gente fala assim, você acredita em Deus? As pessoas falam assim, acredito. Elas nunca perguntam qual Deus que você acredita. Por que não Exu, Dionísio? São deuses. Olodumare, sabe? Shiva. A gente está falando de que divindade? Elas são qualificadas. A gente já pressupõe um deicídio, ou seja, o assassinato de várias significações da divindade em nome de uma significação que se tornou hegemônica. Essa significação hegemônica, para Nietzsche, ela é correlata. Ou seja, ela é correlata de um corpo vital, de uma forma de ser, de um modo da vida se afirmar, se afirmar no sentido de se constituir. Então a pergunta do Nietzsche é que Deus é esse correlato dessas vidas que se tornaram hegemônicas? E nesse sentido, o significado do Deus cristão é um significado muito específico. E é contra esse significado que atua muito da filosofia nietzschiana. Porque Nietzsche ele não escreve só as obras que ele publica, ele escreve nos seus cadernos que são publicados posteriormente como fragmentos póstumos. Lá ele oscila. Por exemplo, a figura de Jesus para Nietzsche, ela oscila na obra publicada e na obra não publicada. Até a figura de Lutero oscila na obra do Nietzsche, assim, Pablo. Até a figura de Paulo, que no texto clássico dele, o Anticristo, ele arrebenta. Às vezes ele tem, nos textos mais antigos dos cadernos, ele tem um elogio, uma coisa aqui, outra ali. Então o Nietzsche ele não tem uma crítica a um certo Deus. Ele está perguntando, num certo momento da obra, que tipo de vida legitima esse significado da divindade. Nesse livro que é Para Além de Bem e Mal, ele tem um aforismo que ele diz que ele não é ateu, como muitos desses aqui modernos. Pelo contrário, ele é discípulo de Dionísio, ele é iniciado em Dionísio, e ele diz assim, lembrando que Dionísio é um deus. Então a noção de divindade para Nietzsche, ela não está em jogo porque ele quer saber se ela existe como um objeto. Ele está dizendo que tipo de vida Dionísio favorece. Dionísio é correlato de que tipo de vida? Apolo, de que tipo de vida? Shiva, de que tipo de vida? Que tipo de vida está em jogo em Jesus de Nazaré? E no Cristo dos cristãos, que ele chama de crucificado? Então, nesse sentido, Nietzsche tem uma teologia, tem uma teologia muito própria, porque ele tem a figura de Dionísio, ele tem a ideia de que o instante é a casa da eternidade, uma ideia próxima do Lutero, diga-se de passagem. E nesse sentido, a divindade do Nietzsche, ela reabilita não a outra vida, ela reabilita possibilidades de planificação da vida na sua vulnerabilidade constitutiva, nisso que a Iracema chamou de finitude. E é exatamente isso que está em jogo. Ou seja, eu fiz isso num livro sobre que eu defendo a noção de politeísmo, chama-se Morte e Ressurreição dos Deuses, que eu escrevi em 2015. A pergunta do Nietzsche seria mais ou menos assim: que era a vida que aparece à luz desse Deus? Num outro livro meu, que é sobre mística, e eu dialogo com a mística zen budista da escola de Kyoto, eu formulo uma pergunta dessa escola de filosofia japonesa, baseada no Nietzsche, que diz assim: mostra-me como vives e direi quem é o teu Deus. Diga-me o significado do teu Deus e direi as possibilidades da tua vida. Que um teólogo belga chama de intersignificatividade. Ou seja, o significado de uma divindade está ligado ao significado da performance da vida que está se relacionando com ele ou com ela. E a pergunta do Nietzsche é exatamente pela qualidade dessas vidas que foram configuradas à luz da divindade cristã. E nesse sentido,
há muitas vidas sem vida. Há muito ódio nessas vidas sob a máscara de amor. Há muito ódio no Deus cristão, ainda quando se afirme que Deus é amor. Se não fosse assim, o ressentimento não seria o motor da história do cristianismo, segundo a visão do Nietzsche. Isso é importante por quê? Porque você tem bruxa, que é a figura mais estúpida do que a bruxa. 75% das pessoas que morriam na Alta Idade Média por causa das chamas da Inquisição eram mulheres. Mais de 90% consideradas bruxas. Sabe? Em nome do Deus que é amor. E diga-se de passagem, você tem textos e mais textos, você está um de cabeça. Bernardo Guy, o maior inquisidor do século XIV, da onde deu origem ao nome da rosa do Humberto Eco. Bernardo Guy tem várias cartas para os inquisidores que ele comandava, ele era um dominicano, onde ele diz que o inquisidor, ele jamais pode olhar para o inquirido com ódio. Ele tem que pensar na salvação da sua alma. Portanto, a Inquisição tem que ser feita em nome do amor. A gente tem que imaginar a perfeição do inquisidor amando. E esse é o maior ressentimento. Essa é a maior perfídia. Porque em nome do amor, aniquila-se outras possibilidades de significação da existência. Inadequadas, não normais, consideradas abjetas. Né? E a divindade cristã faz isso. Então, se há uma dimensão afetiva, né, que está em jogo aqui no encontro de hoje sobre Nietzsche, um dos afetos mais importantes para Nietzsche, que ele tirou da obra do Dostoiévski, de uma obra que ele leu, uma parte só em francês, com uma tradução que hoje sabe que está quase toda errada, que é a Memórias do Subsolo, é o ressentimento. E o ressentimento é uma chave interpretativa para Nietzsche, entender vários fenômenos da nossa cultura, mas, sobretudo, o sentido corporal dos nossos conceitos teológicos. Que corpo vital fala no amor cristão? Vou dar um caso para encerrar. Eu dava aula numa pós-graduação de psicologia na Tijuca, na época era 2010, já estava no Pedro II, 2010. Aí eu estou voltando, estava chovendo, dei uma corridinha assim, quando entrei, lá embaixo tinha uma pessoa de uma igreja com um papelzinho, o menino tinha 19 anos, falou assim: Jesus te ama, eu também. Eu parei e falei assim, vou brincar com ela, mas falando sério. Você me ama? Amo. Qual é o meu nome? Não, mas eu te amo em Cristo. Então, diz lá que Cristo chama pelo nome. Qual é o meu nome? Evangelho de João, o Espírito que Jesus diz ser o dele, chama pelo nome. Qual é o meu nome? Não sei. Então você me ama sem saber meu nome? Mas eu sou gay. Eu não sou gay, mas falei que era. Até hoje não sou, amanhã não sei, mas eu falei. Sei lá, pode ser que eu seja. Falei assim, eu sou gay. Não, mas é preciso amar o pecador e não o pecado. Eu falei, isso está na Bíblia, isso é Santo Agostinho. Eu falei assim, mas você então não me ama. Aí eu falei, então você não me ama. Falou assim, não, eu não amo você, eu amo você, mas não amo o seu pecado. Aí eu falei assim, mas eu sou isso, sou gay. Não, mas eu não amo o seu pecado. Eu falei, então você não me ama porque eu sou gay. Eu falei assim, mas eu não sou só gay não, eu sou candomblessista. Eu falei, não, mas eu tenho que amar o pecador. Eu falei assim, isso é Santo Agostinho, já estou repetindo. Você não me ama então, você me ama virtualmente. Você me ama podendo ser o que eu não sou. Que na verdade é o que você deseja que eu seja. Hétero e cristão. Então na verdade você me ama na possibilidade de eu não ser quem você vê. Você me ama virtualmente. Aí eu terminei dizendo exatamente o que Nietzsche pensa com outros termos. Em verdade você odeia quem eu sou. Mas você ama quem eu posso me tornar. Isso é ressentimento. Essa menina não estava me batendo. E aí no final eu falei, mentira, eu sou protestante, sou hétero, branco e sou super feliz, porque eu sou da família de bem brasileira. Aí ela deu um ufa assim, tipo, graças a Deus, cara chato. Sabe? Mas é isso, esse nome disso é ressentimento. Entende? Então nesse eu te amo tem muito ressentimento. Tem a tentativa de negar quem o outro é para afirmar um modelo de identidade, que é um modelo que serve de modelo normativo. Então isso é o nome do amor. O Nietzsche analisa um texto do século III de Tertuliano,
chama-se De Spectaculis em latim. São sobre os espetáculos, né? Está falando de espetáculo como Olimpíada, né? Corrida de carruagens e tal. E aí ele diz o seguinte, Nietzsche fica abismado, né? 2 textos assim, cristãos que Nietzsche acha impressionantes e ridículos. Eu também acho. E olha que eu li os 2, eu realmente acho ridículos. Ele diz o seguinte, olha, você tem lá você está vendo aí, os romanos, eles estão felizes hoje, hein? Eles estão nos seus jogos. Eles estão celebrando. Nós somos perseguidos. Mas quando o céu chegar, estaremos ao lado do Senhor. Olharemos para os danados, né? Danado é quem está no inferno. E riremos ao lado do Senhor, porque estamos salvos. Caraca! Agora é o outro que o Nietzsche gosta, né? Gosta odiando, que é um texto da Suma Teológica de São Tomás, ele morreu antes de estar completa. Então a parte sobrou nossa. O resto, alguns amanuenses discípulos foram tentando escrever, mas hoje já tiraram dela. Tem uma parte que é sobre o que acontece com quem está salvo quando vê no inferno quem está condenado. É uma pergunta teológica. E a resposta é a seguinte: estar com Deus é o céu. Se eu estou com a presença de Deus, eu não posso experimentar afetos que são sinais do mal e do sofrimento. O sofrimento já é mal. Um dos afetos que eu não posso experimentar, a tristeza. Muito louco isso, né? A tristeza já é a priori má, mas vai lá. Portanto, uma pessoa que está triste por causa do luto, isso é uma merda, né? Não pode ficar, tem que estar rindo. Mas no céu não tem tristeza. Não tem choro, ranger de dentes, então está no céu. Aí a pessoa do céu olha, igual a passagem de Lázaro no Evangelho de Lucas. Então tem essa passagem lá, ele cita. Olha quem está no inferno. Se não posso me ficar triste porque eu estou vendo o outro mal, vou estar desesperado, vai ficar a infinitude, não tem tempo, chama-se eviternidade né, na teologia tradicional, vai ficar ali sempre, naquela dor dilacerante. Então eu olho para lá, a pergunta de São Tomás, o que eu sinto? Não posso sentir tristeza, eu sinto alegria, porque eu descubro que através da dor do outro, eu não estou naquele lugar da condenação. Então, como um espelho invertido, a dor do outro fortalece a minha alegria. Porra! Nietzsche diz isso. O que é isso, cara? Isso é ressentimento. Não dá para ver que o céu cristão está cheio de ressentimento? Quem vai para o inferno no céu cristão? Caricaturalmente. Sempre os alvos do ressentimento. Sabe? Então, isso não significa que Nietzsche acha que o cristianismo é ridículo. Pelo contrário, tem vários textos que ele fala metodologia cristã, disciplina cristã, ele usa vários textos, contexto. Então Nietzsche não é bobo. Nietzsche fez teologia, diz que de passagem. Mas o Nietzsche nota, no 1888, lendo Tolstói, Ernest Renan e lendo Dostoiévski, que Jesus não é o Cristo cristão. Porque Jesus, ele só tem espaço para o amor, não tem espaço para o ressentimento. Então o cristianismo ele é filho de uma tradição judaica, que é a tradição sacerdotal, que não é a tradição dos reis e dos profetas, é outra tradição. E isso historicamente ele pega um autor do século XIX, Julius Wellhausen, que estuda exatamente esse fenômeno, e ele diz, o cristianismo ele é filho da tradição sacerdotal e do rabinismo judaico, que é uma outra tradição. Logo, o cristianismo não é filho de Jesus, ele é filho de Paulo. Jesus que morre na cruz não é o Cristo cristão que morre em nome dos nossos pecados. O cristianismo perguntou quem o matou. Jesus não perguntou quem me mataria. Jesus viu na cruz a sua última oportunidade de amor. Nietzsche diz que Jesus é um idiota, tirando Dostoiévski, o Mishkin, a figura do Mishkin. Porque a ideia de idiotia no século XIX é a inadaptação. Então Jesus vivia de uma plenitude inadaptada às forças coercitivas do tempo, do seu tempo. Ele lê um livro do Tolstói chamado Minha Religião, e ele usa no Anticristo. Minha Religião, ele começa dizendo que o próprio Tolstói, com 35 anos, ele se transforma lendo os evangelhos e deixa de seguir a igreja russa, e ele deixa de seguir porque ele nota que se a gente levar a sério Jesus, a gente jamais teria aparelho jurídico na sociedade. A gente jamais teria códigos legais. E que a mensagem de Jesus ela é radicalmente anarquista. Porque afirmar o amor é afirmar a vulnerabilidade radical que não pode ser
que não pode ser contornada por instituições. O Nietzsche pega isso e interpreta a figura bíblica de Jesus. E diz, esse Jesus não é o Cristo cristão. O Cristo cristão inventou o céu, inventou o pecado, inventou a culpa, inventou o castigo e tornou o Pai um juiz que acusa. Ele fala assim, esse Jesus não morreu na cruz. Esse Jesus ressuscitou do ressentimento cristão. Então é óbvio que os signos religiosos vão ser interpretados por Nietzsche por meio das qualidades corporais. Que tipo de vida está sendo agenciada nesse símbolo religioso aqui? Qual? Né? Uma pergunta que eu tenho estudado Exu, né? Publiquei um livro agora sobre o malandro de Umbanda, tem um capítulo inteiro sobre Exu. O Exu do Candomblé e o Exu da Umbanda, como que eles mudam. Mas tem uma pergunta interessante. No século XVIII, quando os missionários católicos e depois protestantes viram o falo de Exu, o ogó, o pênis de Exu, né? Que geralmente o Exu não aparece segurando né, o ogó. O que eles viram? Eles viram uma divindade romana, que era a divindade do pênis e da licenciosidade sexual. Eles não viram movimento, devir, nem comunicação. Exu é isso. Eles viram licenciosidade sexual. Logo, eles viram o diabo. Espera aí, a pergunta do Nietzsche é essa. De onde nasce essa interpretação? Não nasce do africano, da africana. Isso nasce da moralização ressentida cristã. Rapidamente, o movimento e comunicação se torna o diabo. Entende? Pegou? Então, a pergunta não é se Deus existe. A pergunta é que qualidade de vida a gente exerce ao se relacionar com essa significatividade de Deus. É isso. Ou seja, tem muita vida merda. Em nome de Deus. Tem muita vida que negando Deus deixa de ser merda. E tem muita vida que com outras possibilidades de significado da divindade se tornam muito mais interessantes. Né? Para concluir, quando Darcy Ribeiro morreu, era ateu. O principal assessor dele foi Leonardo Boff. Foi chamado nos 2 dias últimos de vida do Darcy para conversar com ele. E o Darcy perguntou pro Boff, mal pra caramba, muito mal. Boff, um monte de gente morrendo aqui do lado. Piores do que eu, mas eles acreditam em alguma coisa. Eu passei a vida inteira, não acredito em nada. Você está falando do quê? Falando de crença religiosa, não acredito em Jesus, não acredito em céu, não acredito em inferno, não acredito em Deus, não acredito em nada. Aí ele falou, mas qual é o seu problema? E se existir? Porra, tava com medo da porra, né? Aí o Boff chegou e falou assim, como assim, cara? E deu uma aula de teologia. Sabia que o Darcy gostava de algumas coisas na vida. Primeira, mulher. Segunda, palavrão. E outras coisas mais. E aí o Leonardo Boff falou assim, olha, Darcy, vou dizer pra você, com você, Deus é uma mulher. Aí Leonardo, começa não. Não, é mulher mesmo, porque lá no Antigo Testamento tem uma palavra em hebraico, começou a dar uma aula de teologia, que diz respeito às entranhas de Deus, que significa vagina, recede. Aí começou a falar. Aí ele falou assim, poxa, Boff, mas eu passei a vida inteira sem saber isso, cara. Agora eu vou morrer, não adianta eu saber nada, porque eu não acredito em nada disso. Aí ele falou, então, Darcy, Deus é uma mulher linda. Linda, vai estar nua te esperando, porque Deus não tem roupa. E vai chegar para você e falar assim, Darcy, seu filho da puta, tô eu aqui na eternidade te esperando e você, esquecido de mim, lá na terra, nem queria saber de pular nos meus braços. Venha, deite-se comigo que gozaremos eternamente. Aí o Darcy falou, Boff, não dá para acreditar nisso. Eu entendi a sua teologia. Aí o Boff parou e deu uma aula da Bíblia, de Jesus e pai, aquela coisa, né, a pegada crítica do Boff, ele gostou. Ele falou, ai Boff, se tivesse me ensinado isso, eu juro que eu acreditaria, mas agora, no final da vida, o que eu tenho a fazer? Eu já não acreditei mesmo. Aí ele vira e fala assim, Darcy, você lutou pelas populações indígenas, você lutou pela cultura negra, você acreditou no samba, você queria a libertação do pobre, você gostava da cultura popular brasileira, você amou a América Latina, você sonhava com a emancipação do hemisfério sul, você queria pessoas negras livres, sem diásporas. Quer Deus maior do que esse? Vai embora, meu filho. Você creu num Deus que nós ainda temos que descobrir que pode existir. Isso é Nietzsche. Entende?
A recusa da divindade por Nietzsche é a recusa das qualidades, das vidas relacionadas com esses significados de divindade. E por isso tem que ter um martelo mesmo, tem que criticar, a gente tem que perguntar: quem eu me torno por meio de quem eu creio? Em quem eu creio? Quem? Se você se torna um merda, abandona isso. Ou refaz o significado disso. Se não permite celebrar a vida, o que interessa pra gente é aquele culto? Eu tenho pesquisado um bando em candomblé, às vezes eu chego lá feliz da vida, com os orixás, as entidades. Meu livro agora foi um conjunto de entrevistas, derivado de um conjunto de entrevistas com uma entidade que pediu para escrever. Eu fiquei tão lisonjeado e tal. Mas depois eu vi que todo mundo lá da casa é cheio de medo. Teologia do cagaço, tem medo, culpa de tudo. Eu falei: meu amigo, isso aqui é a libertação disso. Só eu estava vendo, eu e a Mãe de Santo. Entende? Ou seja, vários símbolos africanos, indígenas e tal, e a galera ainda acorrentada na culpa cristã. O ressentimento vence, ainda com códigos renovados. Entendeu? Engraçado que a Mãe de Santo não experimentava assim, mas o problema então não é bem o que é essa divindade, é a qualidade da relação com a divindade, quem nós nos tornamos por meio disso. É a vida afetiva que há em toda a fé, né? Pode ser pouca, pode ser grande, pode ser intensa, pode ser fraca, né? Era isso.